Sou autora deste trabalho juntamente com Neila Barbosa Vilas Boas. O trabalho se intitula Mapeamento de grafite por mulheres no centro do Rio de Janeiro, um exercício de reflexão e de ampliação das análises de táticas nos espaços públicos. Bem, o trabalho ele se estrutura inicialmente de acordo com o tema, que articula-se entre mulheres de grafite e mapeamentos, em que propõe debater essas intervenções artísticas de grafite através de mapas. Bem, o trabalho se insere na área do conhecimento interdisciplinar de arquitetura, urbanismo e antropologia e obtém, enquanto seu objeto, os mapeamentos sobre as intervenções de grafite por mulheres no recorte espacial do bairro do centro da cidade do Rio de Janeiro. Contém, enquanto os seus objetivos, o geral é analisar as potências das intervenções de grafite feitas por mulheres no centro do Rio, como relações de arte no espaço público, e que os mapas possam localizar os trabalhos e proporcionar relações das intervenções e a cidade. Bem, enquanto os específicos, busca-se pontuar a diversidade de produções de grafite feitas por mulheres, também relacionar os mapas enquanto potências em meios digitais e, possivelmente, relacionar essas intervenções de grafite por mulheres como iniciativas táticas de bases teóricas do filósofo francês Michel de Certeau. Bem, a justificativa desse trabalho se relaciona com o contexto das mulheres através das estruturas sociais e que, através da percepção do movimento do grafite, propõe-se compreender suas práticas e expressões através das suas buscas pelos direitos das cidades. Então, enquanto introdução, no primeiro momento, busca-se compreender a relação das mulheres e no processo dessa objetificação, no processo social, contando com a estudiosa italiana Silvia Federici, e ao propor a observação dentro do movimento do grafite, as mulheres, enquanto essas realizadoras das atividades, busca-se então compreender suas ações como subversivas e potencializadoras de vivências nas cidades, buscando também vislumbrar os trabalhos e suas identificações enquanto atos de resistência. Bem, o grafite, enquanto sua contextualização ao primeiro momento, é um movimento que tem uma relação indissociada ao espaço público e que potencializa vivências entre as cidades, arte e os sujeitos das ações. Bem, enquanto sua grafia e base ele tem uma relação com o hip hop nos anos 1960, e a autora Jéssica Pabon Colomb, estudiosa estadunidense, aponta que já existiam mulheres presentes no movimento desde o início, como, por exemplo, aqui na imagem com a Lady Pink e também abaixo com a Cló. Bem, o movimento do grafite é antes um convite ao encontro e ao diálogo, aqui citando Celso de Tai. Bem, em relação a esses temas, o contexto através dos mapeamentos, é possível pensar que é um processo importante no exercício da prática reflexiva sobre o grafite pela relação com os espaços públicos. Os mapeamentos também possibilitam identificar aonde estão os grafites pelas mulheres e também analisar essas cidades através das suas escalas, dessas camadas de informações. E pontuar também uma questão que se trata de quais são as possibilidades de observação dos mapas para as intervenções de grafite. Bem, os mapeamentos, eles propõem, então, assim, processos e ressonâncias como exercício de experimentação, cartografias narrativas e debate e escuta, e a necessidade de delimitações, seja espaciais, temporais, entre outros, assim como uma relação de pensamento das camadas com as vivências no espaço vivido. E também os mapeamentos eles propõem uma relação entre o mapa-processo, que é a constância dessa realização, e o mapa-objeto, que é o produto para as análises, assim como pode ser feito através dos meios digitais. Bem, a metodologia do trabalho, ele contém a relação com os meios digitais, com a produção dos mapas gráficos e as vivências no espaço público, com os encontros das intervenções. Para realizar a metodologia, então, foi necessário os procedimentos, enquanto primeiro momento levantar os perfis de grafiteiras em redes sociais como Facebook e Instagram, para compreender os nomes, estilos e as obras, e assim foi necessário fotografar esses trabalhos dessas mulheres no centro do Rio de Janeiro, que é o segundo momento. Então, no segundo ponto, que é esse levantamento fotográfico, foi possível identificar especificamente os espaços onde estão esses grafites. E com isso, então, pontuou-se para o terceiro momento, que é o mapeamento. O mapeamento foi realizado através das ferramentas digitais do Google My Maps e o Google Earth em conjunto, e que foi possível, então, observar aqui embaixo, na imagem, que foram identificados os grafites nos seus locais, os estilos, as grafiteiras e fotografias e a relação tridimensional com o Google Earth. Bem, o Google My Maps ele possibilitou a inserção dos grafites de modo manual a cada ponto e através de representação gráfica por cores, através das identificações de artistas, e o Google Earth ele possibilitou a tridimensionalidade e a relação em paralelo com a coleta de fotografias para as bases de análises. Bem, com isso, o resultado e discussão do trabalho, é possível então pensar que as relações de arte e grafite, as mulheres artistas e os espaços públicos têm a relação enquanto o pensamento da arte no espaço público.
e compreende-se que são expressões vinculadas às dinâmicas socioespaciais com significados e ações de resistências nas cidades. Bem, o que foi feito, então, no trabalho foi a produção do mapa dos grafites feitos por mulheres no centro do Rio de Janeiro, como pode ser observado na imagem superior ao canto direito, e que esse mapa, ele, então, possibilitou a ampliação de reflexões sobre as iniciativas táticas, tendo como base teórica de Michel de Certeau, assim como visibilizou realidades previamente invisíveis, aqui citando, então, James Conner. Bem, o trabalho também teve o levantamento de outros exemplos para compreender como se realizava o levantamento de outras iniciativas, então contou-se com o projeto Street Art Rio e o Laboratório de Intervenções Urbanas do ProURB, UFRJ. Com isso, foi possível identificar que esse trabalho do levantamento do grafite por mulheres no centro do Rio contém um caráter original ao se tratar desse tema e do recorte delimitado, mas que, assim como esse trabalho, como os outros exemplos pontuados, eles indicam a potência das mídias digitais através dos mapas para as interatividades e representações dos espaços. Com isso, os resultados encontrados foi, então, a identificação de 72 obras de grafite e de 16 mulheres grafiteiras, e com isso também possibilitou observar a diversidade e compreender que uma mesma artista pode ter realizado mais de uma intervenção no território. Assim como foi levantada a seguinte questão: será que as mulheres se manifestaram ou se manifestam, né, em locais por onde transitam frequentemente? E foi possível identificar um caso do coletivo chamado Pepe Crio, em roxo, que são os pontos identificados no mapa, em que esse coletivo tinha uma loja na Rua do Ouvidor, e com isso as artistas desse coletivo podem ter uma relação frequente aos espaços, e com isso pode ter desencadeado as suas intervenções. Bem, num outro momento, também foi possível identificar uma certa concentração perto da área da Praça Tiradentes, possivelmente também desencadeado por outras iniciativas prévias, como eventos e também outras apropriações do espaço público. Bem, também foi possível compreender que existiam também iniciativas como do Tapume do Convento do Carmo, na Praça 15, com artistas chamadas Klein, Aidade e a Vênus, que foram realizações de iniciativas táticas da relação de iniciativas prévias ao local. Então, com isso, pode ter também desencadeado essas ações, essas intervenções no mesmo ano. Com isso, também foi possível identificar que os trabalhos de grafite eles são possivelmente efêmeros, como no caso do grafite de Pamela Castro, que aqui em imagem abaixo temos ao canto esquerdo o trabalho em 2018, quando foi feito, e depois também uma foto em 2021, que já demonstra que foi deteriorado através do tempo e as intempéries. Então, pontua uma subjetividade desses trabalhos com relação às suas efemeridades. O trabalho se encontra no momento em desenvolvimento do mapa, assim como a continuação das fotografias e a produção da dissertação de mestrado por mim em relação a esse trabalho. Bem, também foi realizada uma rede de compartilhamento chamado Projeto Humanas Urbanas através do Instagram, aqui então podemos ver a logomarca e o QR Code, que é possível então acessar através do celular, apontando para esse QR Code para o Instagram, onde tem o mapa disponibilizado ao público. Bem, na análise do trabalho, então, é possível complementar que, enquanto a efemeridade, com bases na teoria de Adriana Sansão Fontes, que mesmo essas intervenções desses grafites feitos por mulheres no centro do Rio, eles tendo caráter efêmero, eles podem influenciar as experiências nas cidades e fortalecem o sentido de pertencimento. Bem, também colocando as questões de apropriações dos espaços, ações subversivas, mulheres artistas, possibilitam o fortalecimento de transgressões e de resistência. Tomando como base a teoria da iniciativa tática de Michel de Certeau, é possível, então, compreender que, dentro das suas duas ideias de estratégia e tática, enquanto estratégia, as manipulações planejadas e tática enquanto gestos hábeis, em que o grafite feito pelas mulheres no centro do Rio, enquanto possíveis relações de iniciativas táticas, através das suas ações, que são compreendidas enquanto intervenções de apropriações dos espaços, e também proporcionando atos rápidos. Bem, com isso, concluindo o trabalho, então, a inovação obtida com o trabalho, ele se propõe através do próprio mapeamento dos grafites e a contribuição ao debate e à diversidade de relações teóricas possíveis com o grafite e o espaço urbano. E, por fim, a relação de mulheres, grafite e a cidade são temáticas que, ao observar as mulheres enquanto realizadoras das iniciativas, pode-se entender que fazem parte da constituição dos espaços públicos e estão presentes nas cidades a partir de táticas de resistência. Bem, com isso as referências e concluo aqui. Obrigada.